Bom dia, senhor. Bom dia, Tudo bom? beleza, tudo na paz. Vai deixar isso aqui. Aumentar aqui você. Fala galera, bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Bom Bom dia, dia, bom dia. show. Isso aí, pessoal. Vamos esperar aí mais um minutinho e vamos começar no horário para não atrasar, pra não atrasar quem chegou no horário, né? E vocês estão bem? Tudo certo? Na paz? Na Belezinha. paz. Maravilha. Hoje a gente vai abordar alguns conceitos interessantes aí, sobre criação de barra diária, né? Sobre otimização, sobre walk forward analysis, tá? Então, hoje a gente já começa a ir para um conceito um pouquinho mais complexo. Então é interessante que hoje a atenção seja bem redobrada e tem muita coisa no nessa plataforma que nós estamos utilizando aqui no Zorro e não é necessariamente pronto. Então a gente precisa pensar um pouco para que as coisas consigam ser feitas, tá? E então, eu vou mostrar para vocês hoje, eu estou falando isso sobre a criação de barra diária, porque às vezes em outras plataformas você simplesmente põe na time frame dele e ele faz o que tem que ser feito, né? Aqui não, por quê? Essa plataforma, ela dá para a gente a possibilidade de criar diversos tipos de time frame, não só diário, mas time frame de meio segundo, de 12 minutos, 23 minutos, enfim, da forma que a gente achar interessante. Isso vem com alguns problemas, né? Principalmente no caso quando a gente tem dados de baixa qualidade, como muitas vezes são os dados que a gente importa aí do MetaTrader. Os dados não são dados, é, como é que eu vou te falar? Principalmente quando são séries, essas séries que a gente baixa de mini índice e tal, que são séries contínuas, ou seja, são séries que já foram sampleadas. Então, às vezes tem uma barra ali que está fora do horário e tal. E como a gente tem que definir questão de horário dentro da plataforma, acaba que isso fica criando uma certa bagunça, mas a gente vai ajustando, tá? Então, eu vou contar para vocês a história desse operacional. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver aí? Sim, tá Tá. vendo? Qual que é Acho que tá só. Peraí. Vou rodar aqui que a gente... Eu tenho mais um para entrar aqui. O Gil está entrando. Tá, beleza. Então, qual que é a história desse trade? Cara, isso aqui, conheci um cara e ele tinha essa ideia que de tão simples que era a ideia do cara, eu eu falei, cara, eu vou codificar isso para você e até porque o cara tava com uma qual que era a abordagem do cara? O cara tinha o cara tinha um comércio, ele queria abandonar o comércio dele por conta dessa estratégia aqui, que enfim, que na cabeça dele era mirabolante, só que ela era extremamente simples, mas ele já tinha, segundo ele, feito o backtest na mão e era uma coisa que funcionava. E, cara, resumindo, eu testei e realmente o negócio funcionava, e tanto é que a gente utilizou essa estratégia um tempo dentro da Asset e no fundo que eu operei antes da Asset, tá? Qual que é a ideia dessa estratégia? É simplesmente comparar os fechamentos, tá? Ou o fechamento do dia anterior com o fechamento desse dia. Então, ou seja, eu vou operar no dia 2, eu comparo o fechamento do dia um ou melhor, eu vou operar no dia 3, eu comparo o fechamento do dia 2 com o dia um, tá? Se eu tiver, deixa eu plotar aqui, vai ficar fácil da gente ver. Então tá aqui.
Então, se eu tenho um fechamento de hoje maior do que o do dia anterior, eu vendo. Então, ou seja, se eu tenho o índice abrindo para cima, eu vendo. Se eu tenho ele abrindo para baixo, eu compro. Basicamente, é isso que essa estratégia faz, tá? E aí, é uma estratégia que não tem stop loss, não tem take profit, mas ela tem tempo de vida, tá? Então, ou seja, eu seguro essa estratégia por 1, 2, 3, 4 horas. Basicamente, é isso que essa operação faz, tá? Mas a gente vai entrar aqui. Legal. Então, vou mostrar para vocês aqui o código e vou explicando aí parte a parte, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente tem duas formas de samplear os dados como diários, tá? E aqui, uma coisa que a gente precisa entender, por exemplo, no, no Zorro, a gente tem duas abordagens para poder samplear dados. Uma é o bar period e outra é o time frame, tá? Qual que é a diferença entre ambos, tá? O bar period, ele é isso aqui, depois que você seta a primeira vez, você não consegue alterar mais, tá? Você não consegue alterar dentro do script. Então, o bar period, ele é a base da barra. Então, ou seja, neste caso aqui, eu vou ter barras de 60 minutos, elas são alinhadas pelo início e pelo final de cada hora. Então, é sempre no 00, tá? Então, ela começa e termina no 00. Então, comum, normal, tá? Então, abre às 10, fecha às 11, abre às 10, fecha às 11. E aí eu tenho o cenário de, por exemplo, de time frame. Então, nesse caso aqui, um time frame de 1 é exatamente isso aqui, tá? Então, o time frame, em outras palavras, é o bar period vezes o valor que está no time frame. Então, ou seja, se eu tenho uma barra de 60 minutos e eu tenho um time frame de 1, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha barra ela é de 60 minutos. Se eu tenho um time frame de 2, eu quero dizer o quê? Que a minha barra ela é de 120 minutos. Se é de 3, 180, tá? Se eu tivesse um bar period aqui, por exemplo, de 5, então um time frame de 3 significaria que eu teria uma barra de 15 minutos, tá? De 4, de 20 minutos, e assim sucessivamente, tá? Então, o bar period, ele é a base da barra, ou seja, todas as barras vão ser de 60 minutos, nesse caso aqui, tá? E aí o time frame eu consigo alterar o time frame via script. Esse valor não altera mais. Então, ou seja, eu posso tranquilamente fazer isso aqui que eu fiz, tá vendo? Alterar o meu time frame enquanto eu estou operando, enquanto eu tô, o meu algoritmo está rodando. Então eu posso operar com time frame, por exemplo, eu estou com uma barra de 1 hora, eu posso em um dado minuto operar com dados de 3 horas, operar com dados de 4 horas, operar com dados de 5 horas, aí eu posso fazer esse manejo de dados. Então, por exemplo, se você quer operar com um gráfico de 1 minuto, com um gráfico de 1 hora e um gráfico de 4 horas ao mesmo tempo, necessariamente o seu bar period tem que ser 1, tá? Para que você consiga se ampliar em cima disso, porque você não consegue voltar, você consegue ir para frente, tá? Então, ou seja, eu precisaria ter um bar period de 1 aqui. Se eu quisesse ter um time frame de 60 minutos, eu colocaria um time frame de 60. Aí, digamos, eu fui lá, fiz aqui criei os dados que eu precisava, tá? E aí eu volto no meu time frame original, certo? Agora eu quero pegar dados de 2 horas. Então eu faria exatamente isso aqui, ó.
certo? Então aqui eu teria um fechamento de 60 minutos, aqui de 120, e assim eu vou fazendo da forma que eu entender melhor, tá? Eu poderia ter aqui também, poderia ser abertura, tá? Essa tem outra forma de eu criar séries dentro do Zorro, tá? Vamos lá. Primeiramente, existe uma diferença, ó, quando eu estou criando, eu vou tirar os time frames aqui, só para a gente focar agora só nessa linha aqui, tá? Quando eu quero criar uma série, o que seria uma série? Eu tenho, vamos pensar no seguinte aqui, eu tenho preço de fechamento. Preço de fechamento é igual a 10, tá? Eu tenho uma série de fechamento. Então, seria algo mais ou menos assim, ó, 10 pontos, tá? E aí por aí vai. De forma que essa série de fechamento eu consigo consultar ela assim, pegar o primeiro valor, ou pegar o segundo, tá? Assim como a gente opera normalmente com outras plataformas, tá? Consultando, sendo que o valor zero é sempre o último valor, tá? Então, quando eu tenho um valor, o zero, ele é sempre o valor. O index zero é sempre o valor mais recente da série, tá? Sendo que, então, por exemplo, se a gente estivesse operando num gráfico de 1 hora, eu falar que, por exemplo, exatamente na troca de barra, acabou de trocar a barra agora, neste momento, então eu falar que o fechamento é zero, o valor zero é o quê? É exatamente o fechamento da barra anterior, tá? Então, ou seja, agora são 10 horas, acabou de virar a barra. Se eu pego o fechamento zero, quer dizer o quê? Quer dizer que valor que a barra 9 fechou, tá? Para começar outra. E o fechamento um seria o valor da barra 8, tá? Então, ou seja, é sempre o valor mais recente, beleza? Então, o que que acontece? Tem duas formas de criar séries no Zorro, tá? Se você estiver criando séries só para fechamento, abertura e tal, você tem um atalho, tá? Primeiro, que a gente sempre tem que colocar esse asterisquinho aqui, ó, quando a gente for criar série, tá? Porque é um ponteiro. Ele está apontando para um lugar na memória. Ele não está exatamente salvando nessa variável aqui, tá? Ele está apontando para um lugar da memória e depois a gente só chama. Então, por exemplo, quando eu quero criar uma série, eu tenho que pôr esse asterisquinho aqui. Aí eu digito assim, ó, séries. Aqui. Essa série, ela vai criar uma série de todos os preços de fechamento desse ativo. Tá? Então, que seria, no caso, esse gráfico aqui, só que somente o fechamento. Tá? E seria isso aqui, ó, quer ver? E seria exatamente esta linhazinha aqui, ó. Tá? Somente os preços de fechamento, beleza? Da mesma forma, se eu quisesse criar aqui um indicador, por exemplo, um RSI, tá?
ou IFR, enfim, da forma que achar melhor. Eu preciso fazer RSI, aí eu tenho que dar uma série, tá? Eu vou calcular esse RSI em cima do quê? De fechamento, abertura, em cima de outro valor, de outra série. Vamos colocar aqui o básico, tá? E aqui o período. Eu também estou criando uma série. Quando eu pego esse valor 100, igual eu fiz antes aqui, ó, ele vai me retornar somente o último valor do RSI. Se eu quiser criar uma série, por exemplo, para poder fazer um plot, eu preciso criar uma série, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e fizer isso aqui, ó, então eu tenho nessa linha de baixo aqui, aquele IFR plotado, tá? O RSI. Beleza? Vamos lá. Tirar isso aqui. Maravilha. Pessoal, aqui a gente vai utilizar otimização nesse caso, tá? Então, quando eu quero utilizar a otimização no Zorro, eu preciso avisar ele que eu vou otimizar, tá? Eu tenho que fazer duas coisas nesse caso. Na verdade, aqui eu estou fazendo três, tá? Duas seriam o suficiente, mas a gente coloca uma a mais para ele utilizar um outro modo de otimização. Tá? Qual que é o que que a gente precisa? A gente precisa informar o Zorro, que eu estou otimizando. Como é que eu faço isso? Passando esse parâmetro aqui, ó. Tá? Quando eu coloco set parameters, eu estou falando para o Zorro, olha, eu estou otimizando, ou se já estiver otimizado, utilize os valores que foram otimizados, tá? Então, beleza. Então, eu estou aqui, falei set parâmetros para ele, tá? Ó, quero que você otimize. Essa flag aqui, test now, ela é simplesmente para que depois que ele otimize, eu não precise, porque para otimizar eu tenho que clicar no botãozinho train, de treinar. E aí depois para eu ver os resultados, eu tenho que clicar no botão teste. Quando eu ponho essa flag aqui, test now, eu economizo uma clicada. Então, assim que ele terminar de treinar, ele já testa para mim, tá? E essa outra flag aqui, log file, é simplesmente para poder gerar os logs, tá? Então, se eu quiser validar, se eu quiser debugar e tal, eu tenho todos os dados aqui, tudo que aconteceu, por que que a operação foi fechada, tá vendo? As operações desse caso, elas vão ser sempre fechadas por expired, porque, igual eu falei no começo, este trade não tem stop loss nem take profit, ele só tem tempo de saída por tempo, tá? Então, beleza. Estamos aqui. Aí agora, qual que é a outra flag que eu gosto de utilizar para informar o Zorro? Quando a gente vai otimizar, tem alguns modos de otimização. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, sempre que vocês quiserem procurar qualquer coisa no Zorro, é aqui, galera, help, tá? Geralmente a gente procura as coisas no Google, né? Mas tem pouco material sobre o Zorro no Google, tá? Eles têm um fórum lá, eles têm um fórum, mas os caras não são muito solícitos, tá? Porque como eles cobram suporte, então eles ajudam bem superficialmente. Então, por exemplo, eu tenho essa tag aqui, brute. Vamos ver quais são as outras tags que eu tenho. Então tá aqui, ó, train mode. Essa tag aqui é a tag padrão, tá? Então, essa tag assente, ele faz a otimização, mas ele não testa todos os parâmetros quando é todos os parâmetros, tá? Ele, por exemplo, ele testa o primeiro, aí ele
Vamos pensar o seguinte. Eu tenho o parâmetro 1 para otimizar, e esse parâmetro, ele, você vai otimizar ele de 5 até 50, de 5 em 5. Então, ou seja, ele vai testar o valor 5, depois o valor 10, depois o valor 15, o valor 20, tá? E assim até 50, tá? Aí aqui, esse valor aqui, ele tem o valor inicial, digamos, de 15. Então, ou seja, o valor padrão dele, o valor default, é 15. O que isso quer dizer? Ele vai testar de 5 até 50. Mas se eu não tiver a tag de parâmetro setada, ele vai utilizar como valor padrão o 15. Deixa eu mostrar para vocês exatamente isso. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, valor padrão, ó, dentro do código de otimização. Valor padrão, valor inicial. Então, nesse caso, seria mais ou menos assim, ó, 15, 5, 50, 5. Tá? Então, eu estou testando, meu valor padrão é 15, se eu não tiver nada otimizado, mas se for para otimizar, começa otimizando do 5, vai até o 50, teste de 5 em 5, e este zero aqui é para ele arredondar para baixo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes ele pode ter um valor aqui se você estiver testando valores picados, por exemplo, digamos que aqui fosse 0,5, ou 0,2, ou 0,3, ou se você deixar zero aqui, ele mesmo cria range. Então, é para ele pegar, se você tem um valor, por exemplo, 2,73, ele vai transformar isso em 2,7. Tá? Então, beleza, vamos lá. Agora, imagina só o seguinte, que eu tenho aqui o parâmetro 2. Tá? Esse parâmetro 2 ele tem como valor padrão 50, tá? E ele vai de 30 até 70, de 10 em 10. Tá? O que acontece? Quando eu estou utilizando este modo de otimização aqui, Ascent, o que ele faz? Ele primeiro testa o parâmetro 1. Então, ele vai ter uma combinação que é o seguinte: ele pega o parâmetro 1 e testa de 1 até 50, certo? Só que, para o parâmetro 2, ele deixa o valor fixo lá de 50, que é o valor padrão dele. Aí, digamos que no parâmetro 1, ele encontrou o valor de 30, que é o melhor valor que ele encontrou para essa combinação. Aí, o que ele faz? Este valor aqui, ele não é mais otimizado. Tá? Então, agora o que ele vai? Ele vai otimizar o parâmetro 2, levando como consideração como se o melhor parâmetro para o 1 fosse o 30. Você fala assim, mas não é o melhor para o 30? É, para o 30, quando o parâmetro 2 é 50. Então, ele não faz ele não testa todos os parâmetros contra todos os parâmetros, tá? Ele testa. Primeiro ele otimiza um, pega o melhor valor, depois ele otimiza o segundo, pega o melhor valor. Então, o que eu faço? Eu gosto de utilizar o Brute, porque ele testa todos contra todos. Então, ele vai vir aqui, vai pegar, o valor padrão aqui é 50? Não, então beleza. Então, ele vai testar do 5 até o 50 para o 50, depois ele vai testar do 5 até o 50 para o 30, do 5 até o 50 para o 40, do 5 até o 50 para o 50, e assim sucessivamente. Tá? E aí você fala assim, puta, mas isso aí não pode gerar um overfit? Pode, só que o que acontece? Só geraria se a gente estivesse utilizando essa outra flag aqui, ó, tá? Que é a flag. O que que essa flag faz? Essa flag, ela pega, dentro dos valores que foram otimizados, ela pega o valor que teve o melhor retorno. Tá? Então, aí sim, porque que acontece? Você pode ter um cenário de você ter valores sendo otimizados, né? Aí você tem aqui, otimizou, tal, então você tem uma linha de retorno aqui, aí de repente você tem só um valor que ele estoura e depois ele volta aqui, tá? Então, neste caso, com essa flag, ele pegaria esse valor aqui, ó, os parâmetros que geraram este retorno. Isso aqui é de longe
pior coisa para ser feita, tá? Então, isso aqui a gente não faz. A gente usa a tag padrão. O que essa tag padrão faz quando a gente não está utilizando o pick? Imagina só. Ó, eu tenho um conjunto de parâmetros, tá? Agora, imagina que isso aqui é um retorno, tá? Isso aqui é um retorno. E aqui eu tenho um conjunto de parâmetros. Aqui eu tenho o conjunto 1, aqui eu tenho o conjunto 2, aqui eu tenho o conjunto 3. Para o conjunto 1, me gerou um retorno x. Para o conjunto 2, me gerou um retorno y. E assim sucessivamente, tá? Eu tenho um outro conjunto de retorno, um conjunto de parâmetros, e aqui eu tenho outro conjunto de parâmetros. O que são esse conjunto de parâmetros? É essa combinação aqui, ó, tá? Por exemplo, assim, o conjunto de parâmetros 1 é o 5 com 30, o conjunto de parâmetros 2 é o 5 com 40, tá? Então, tendo o parâmetro 5 com 30, gerou isso de retorno. 5 com 40 gerou isso de retorno, tá? O que que essa tag padrão de otimização faz? Ela pega, por exemplo, digamos que eu tenho em um certo momento aqui, que eu tenho retornos que me geram um platô aqui, ó, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho, imagina continuando aqui, ó, depois eu tenho uma coisa que faz assim, de retorno, assim, 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 tá? Então, você pode ver que isso aqui está falando o que para a gente? Está falando que nesta área aqui, há uma sensibilidade de parâmetros, ou seja, alteração de um pequeno parâmetro, ou seja, eu alterei de 30 para 35, puta, estourou. Tá? Nossa, eu tive um retorno absurdo, mas assim que eu alterei de 5 para 40, nossa, o meu retorno caiu demais. Então, ou seja, quer dizer que isso aqui não é uma região do gráfico que generalizou, certo? É uma região que foi simplesmente uma mínima local, ou seja, eu tive um conjunto de dados que ele foi ótimo para aquele momento. Não quer dizer que ele tem necessariamente generalizado, tá? Enquanto neste momento aqui eu tenho um conjunto de dados, um conjunto de parâmetros de otimização que ele foi muito consistente, ou seja, mesmo eu alterando poucos valores, 35 com 5, 10 com 40, 5 com 45. Ele me trouxe retornos similares, ou seja, quer dizer que para essa região, para este momento aqui, para essa combinação de parâmetros, eu tive um platô. Então, ou seja, quer dizer que existe uma grande possibilidade de que esta região aqui, este conjunto de parâmetros, ele vai performar muito bem para dados não vistos, certo? Então, o que o Zorro faz para a gente? Ele faz uma média dos parâmetros, tá? Então, é por isso que eu falei que aqui, ó, eu posso ter valores picados, tá? Porque imagina só, eu tenho o seguinte cenário, ó, essa região aqui, ele descobriu que o parâmetro 1, ele descobriu a seguinte combinação de parâmetros: 5 com 10, 5 com 15, 30 aqui não vai ficar certo, 5 com 40. Tá? Ele descobriu aqui também 5, 10 com 30, tá? 10 com 40. Então, ou seja, putz, esse negócio aqui foi bem consistente. Então, o que ele faz? Ele vai fazer uma média disso aqui, ó, tá? Então, ele vai pegar aí, cadê aqui, ó? Ele vai fazer 30, mais 30, mais 40, dividido por 4. Isso vai dar 80, péssimo de conta de cabeça, 80 mais 60, dividido por 4, então aqui vai ter 35. Tá? Então, e aqui eu vou ter 35. Aqui eu vou ter 5, 5, 10, 30, 30. E aqui eu vou ter 7, então vai ser 5 mais 5, mais 10, mais 10. Eu vou ter 7,5. Tá? Então, ou seja, o parâmetro 1, isso aqui, era a ordem, parâmetro
Parâmetro 1 vai ser isso aqui. E aqui parâmetro 2 vai ser isso aqui. Mas olha só que interessante. O parâmetro 1, quando eu pedi para ele para otimizar, eu pedi para ele otimizar de 5 em 5, não de 2,5 em 2,5. Então, o que ele vai fazer? Como a gente colocou essa flag 0 aqui, ó, tá? Ele vai arredondar para baixo. Então, o parâmetro 1 vai se transformar em 5. Tá? Da mesma forma que como eu pedi para ele fazer de 10 em 10, não tem 35, o parâmetro 1, do 2 vai se transformar em 30. Então, ele vai retornar para mim que o melhor conjunto de dados, no caso, foi esse aqui, ó. Certo? Beleza. Essa parte aqui, pessoal, ficou claro? Essa parte de otimização, essa parte dos dados aqui, tá tranquilo? Ficou? Maravilha, então. Vamos para frente, então. Maravilha. Agora, a próxima coisa que nós temos que fazer aqui, nós temos que falar para o Zorro a partir de quando que a gente quer fazer essa otimização. E para isso a gente usa a flag start date. Tá? Neste caso aqui, eu coloquei somente o ano, mas eu poderia colocar muito bem, eu quero começar do dia 30 de janeiro. Então, eu colocaria dessa forma. Se eu quisesse começar dia 1º de julho, tá? Então, é ano, mês e dia, tá? Essa é a formatação que a gente tem que utilizar. E a data final? A data final, se eu não colocar, ele pega como o mais recente dos dados que eu tenho, tá? Vamos lá. Agora, eu estou utilizando como otimização e validação o Walk Forward Analysis. Como é que eu faço para o Zorro fazer o Walk Forward Analysis para mim? Eu simplesmente falo para ele a quantidade de ciclos que eu quero. Olha, eu falei assim, olha, eu quero que você pegue os dados de 2022 até agora e divida em 6 ciclos. Só isso, neste caso aqui, tá? Então, por exemplo, ó, de novo aqui, pego essa flag aqui, que eu vim aqui, então é isso. Ó, nesse caso aqui ele pediu para dividir em 5, divide em 6 ciclos, tá? Então é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai pegar essa quantidade de dados, tá? Ele vai otimizar os parâmetros nesses dados, e aí ele pega uma parte dos dados para frente que ele não utilizou para otimizar e testa. Aí beleza, testou? Tá. Aí agora o que ele faz? Ele pega estes dados que ele utilizou para testar, inclui na amostra, tá? Digamos que isso aqui é um mês, isso aqui são 3 meses, tá? Então ele testa os dados em 3 meses, ele otimiza em 3 meses e testa no próximo mês. Aí o que ele faz em seguida? Ele pega esses dados aqui, ó, os dados de treinamento, ele tira um mês para trás, coloca um mês para frente e depois ele otimiza e testa no próximo mês. Então, ou seja, a gente teria aqui de janeiro até fevereiro. Aí ele otimiza de janeiro a fevereiro, testa em março. Aí agora o que ele faz? Ele vai otimizar de fevereiro e março e testa em abril. Agora ele vai otimizar de março em abril e testa em maio. Vai otimizar de abril em maio e testa em junho e assim sucessivamente. Então, ou seja, esta curva de retorno que nós estamos vendo aqui, elas são todas para dados não vistos. Então, tudo isso aqui, essa curva de retorno aqui, é somente para esses dados aqui, ó. Teste, 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 teste. Os dados que foram otimizados para treinar, eles não estão aqui. Então, em teoria, tá? Teoricamente, isso aqui seria o que a gente teria atingido operando de verdade, tá? É o mais próximo que a gente tem de um live, ou seja, é a metodologia mais próxima que a gente tem sem precisar colocar dinheiro ou até mesmo operar por um período como esse numa conta demo para validar a estratégia, beleza? Então tá. Aí tem duas formas de eu fazer essa otimização por walk forward analysis.
tem o walk forward simples e o walk forward ancorado. Qual que é a diferença de um para o outro? Ó, aqui, o cara está dando até um exemplo. No walk forward simples, eu vou andando para frente e tirando dados para trás. No walk forward ancorado, eu não excluo dados da amostra, tá? Eu vou simplesmente adicionando mais dados e minha amostra vai ficando cada vez maior. Aí você vai me perguntar, qual que é melhor qual que é melhor? Cara, vai depender muito, muito, muito mesmo da estratégia que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando uma estratégia que é mais sensível a mudanças de curto prazo, com certeza você tem que utilizar o não ancorado. Se você está utilizando uma estratégia que tem algum tipo de sazonalidade e, enfim, ou que não, ou que seja menos sensível a mudanças de curto prazo, em mudanças eu digo o quê? Mudanças de regime de mercado. Então, ou seja, a sua estratégia opera muito bem, tanto em períodos compradores quanto em períodos vendedores, tá? Independente de com muita volatilidade ou pouca volatilidade. Pô, então, com certeza, é interessante usar um walk forward ancorado, porque você tá aumentando a base de aprendizado do seu algoritmo, tá? Agora, se a gente tem uma estratégia de day trade, tá? Que nós estamos operando aqui abertura e fechamento, cara, é uma estratégia que é extremamente sensíveis aos dados mais recentes. Então, ou seja, não faz o menor sentido eu otimizar uma estratégia de day trade, uma estratégia de índice que opera com dados de volatilidade, utilizando dados desde 2008. Entende por quê? Cara, porque 2008 a dinâmica de mercado era outra coisa, era completamente diferente, tá? Então, neste caso, não tem melhor, não tem melhor, não tem melhor ou pior. Aí você fala assim, ah, puta, mas eu não tenho certeza. Galera, ó, sabe que é uma bronca que eu tenho grande com programação em equipe, tá? O que que é? Às vezes você fala assim, ah, não tenho certeza, qual que é o melhor, qual que é o pior, como é que eu faço para saber? Testa. Simples. Então, cara, vim aqui, ó, é, vamos bater aqui a otimização aqui. Beleza. Otimizou? Tá. Puta, mas será que é melhor usar uma ancorada? Vamos testar. Ó, neste caso, deu exatamente o mesmo resultado. A mesma coisa. Então, qual que é o melhor, qual que é o pior? Como é que eu vou criar uma... Eu acho que isso aqui não está certo, não. Às vezes ele está usando o código que ficou da memória aqui, vamos ver. Qual que é o melhor, qual que é o pior? Cara, a gente tem que simplesmente, neste caso aqui, ser cientista e testar, tá? Tem que testar. Não tem uma outra abordagem para isso, tá? Engraçado, o mesmo resultado, tá? Aí, é que eu estava falando que eu tenho uma bronca de trabalho em programação em equipe, porque às vezes o cara, ele tá lá recebendo por hora, né? E quanto mais, às vezes, se o cara não tiver compromisso, quanto mais ele enrola para fazer o serviço, teoricamente, mais ele ganha, né? E às vezes o cara não testa, ele fica esperando a iniciativa de outro falar uma coisa que ele simplesmente podia testar. Então, galera, como vocês não estão, como vocês estão trabalhando para vocês mesmo nesse caso aqui, quando tiver em dúvida de alguma coisa, testa. Ah, a documentação não ficou clara, não está clara, não consegui entender. Testa, testa. Vai e testa, vai, tira suas próprias conclusões, tá? Porque uma coisa que é foda desse mercado é o seguinte: quando uma pessoa descobre uma, uma ineficiência a ser explorada, enfim, ou existe alguma literatura que é extremamente difícil, mas dentro daquela literatura há um conhecimento ali,
pouquíssimas pessoas vão estar dispostas a compartilhar e te explicar aquilo. Então, vai ficar muito de você, tá? Como é que eu falo? Vai ficar muito de você às vezes, ser cientista. Você não precisa ser o cara teórico, o cara que consegue abrir um livro enfim, de matemática ou qualquer coisa do tipo e ler aquelas fórmulas e saber aquilo lá. Mas você tem que ser, no mínimo, um cara que testa, tá? Então, se você for um cara que tiver essa coisa de testar, puta, vai fácil, tá? Eu sou muito esse cara, eu gosto muito de teste, tá? Então, eu aprendo muitas coisas dessa forma. Segunda coisa, galera, vamos lá. O que essa tag aqui está falando, essa num core 6? Está falando simplesmente que quando eu for fazer a otimização por WFA, para eu utilizar 6 núcleos do meu processador, tá? Então, eu poderia fazer aqui o 2, a otimização demoraria um pouquinho mais. Enfim, você pode colocar o valor que você quiser aqui, mas não adianta você colocar 12 e se você tiver somente 6 ciclos, tá? Ele vai otimizar sempre. Se você tiver 12 ciclos aqui, ele vai utilizar 12 processadores, mas se você tiver com 4 ciclos aqui, ele vai utilizar somente 4, mesmo que você fale 12. Então, este valor aqui é até 12 núcleos. Beleza? Aqui, agora a gente pula para a próxima tag aqui, cara. Qual que é a próxima tag? Max Short e Max Long. O que a gente está informando para o nosso algoritmo aqui? A quantidade de trades para serem abertos na compra ou na venda, tá? E essa tag aqui, ela é sempre por algoritmo e por ativo, tá? Porque, como vocês já sabem, a gente pode operar vários algoritmos e vários ativos dentro da mesma estratégia, tá? Aqui no Zorro, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, max short, max long igual a 1 e não igual a -1, o que eu estou informando para o Zorro? Fala o seguinte, ó, eu quero que você abra só uma operação, tá? Mas se, no caso de eu tiver comprado e der outro sinal de compra, eu quero que você ajuste a minha ordem. Ou seja, vamos lá. Digamos que eu tenho o seguinte cenário aqui, ó. Eu estou comprado aqui, tá? Neste nível de preço aqui. Aqui está o meu valor que eu entrei comprado, tá? E aqui está o meu stop. Aqui nesse nível aqui está meu stop. E aqui está o meu take profit, tá? Aí digamos que o mercado, né? Eu estou aqui, ó, o mercado está aqui, tá, beleza. Aí digamos que o mercado continua se movimentando. Aí ele vem aqui e dá um outro sinal aqui, ó. Deixa eu jogar esse take profit mais para cima, senão vai bagunçar aqui. Digamos que meu take profit estivesse aqui, certo? TP. Aí digamos que o mercado chegou aqui e deu outro sinal de compra. Bem aqui nesse momento deu outro sinal de compra. Aí se eu tenho a flag marcado como 1, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar. Então, se eu estivesse entrando aqui agora, onde que seria o meu stop loss? Ah, seu stop loss, se você estivesse entrando aqui agora, ele ficaria aqui e o seu take profit ficaria aqui. Ah, é? Então, beleza. Então, ajusta aí para mim. Então, o que ele faz? Ele não abre outra operação, mas ele ajusta a sua nova operação para esses valores. Fala, pô, cara, então isso aí é sensacional. É neste cenário. Mas poderíamos ter o seguinte cenário. Poderíamos ter o cenário em que o mercado não subiu, meu amigo. O mercado ele caiu e você estava próximo de entrar no seu stop e aí aqui você teve um leve zigue-zague aqui, ó, para cima e deu outro sinal de compra. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ajustar o seu stop loss para baixo.
tá? Aí seu take profit para baixo, seu stop loss para baixo. Então, é um cenário um tanto quanto perigoso, tá? Tem uso isso aqui? Lógico que tem, tá? As ferramentas estão aí para você exercer sua criatividade, tá? Eu prefiro fazer de outra forma, eu prefiro eu mesmo controlar neste caso aqui. Tá? A partir do momento que eu abrir uma operação, eu gosto que eu mesmo tenha controle, até porque eu não sei aonde que vai ser o meu próximo sinal de compra, onde que vai ser o meu próximo sinal de venda, tá? Se esse sinal vai ser interessante ou não, enfim, eu prefiro estopar do que deixar aí a critério do robô fazer essa alteração. Então, quando eu coloco menos um aqui, o que eu estou falando? Eu falo, cara, é uma operação só. Se der outra, tal, não mexe no meu trade, tá? Deixa que eu mexo, tá? Se você tiver aqui menos dois, é a mesma coisa, tá? Ele vai abrir uma operação, depois vai abrir a outra e pronto. Uma operação não interfere na outra, tá? Se eu tiver aqui dois, ele vai abrir uma, abre a outra, a próxima operação altera todas as outras, tá? Então, aqui nós estamos falando menos um. Essa flag aqui, ela está informando qual que é o capital inicial que você tá colocando no trade. Nesse caso aqui eu coloquei 2.000, tá? E aqui, cara, essa flag aqui, ela é um tanto quanto interessante, porque são flags de validação. Tá? O que essa flag faz aqui? Essa flag de The Trend Prices, ela simplesmente como a gente está operando com walk forward análise, a gente pode ter um cenário dos preços eles se desacoplarem, tá? Então você pode ter às vezes por conta da forma como é feito o sampleamento do walk forward análise, a gente pode ter um fechamento a 100 e uma abertura a 110. Então o que essa flag faz? Ela faz o detrend, ou seja, ela tira essa possível tendência que seria criada entre eles e ajusta essa série, tá? Então, a gente não tem esse problema de gap criado artificialmente, tá? E isso aqui é um critério de validação, porque isso pode criar um trade falso. Então, você pode ter um cenário lá que você fala, nossa, foi extremamente positiva a minha operação e tal, quando na verdade foi só um erro de sampleamento, tá? E aqui a Flag Trades, ela faz esse detrend em cima do resultado das suas operações. Então, ela é como se ela criasse uma média dos retornos dos seus trades e não deixa que exista um gap entre os resultados, tá? Então, por que que isso é importante? Para que você não tenha um trade, uma operação desconfigurando a sua série toda, tá? Então, às vezes você pode ter, nossa, uma operação que foi muito boa, mas foi só ela, tá? Só ela. E aí você pode fazer com que o robô, ou o algoritmo nesse caso, escolha aquela combinação de parâmetros em detrimento de outras. Então, quando eu coloco essa flag trades aqui, eu provavelmente vou ter um resultado de backtest pior, tá? Só que, neste caso, para a gente é melhor, porque, ou seja, eu não estou pegando uma combinação de parâmetros que vai desconfigurar a minha série, ou seja, que vai trazer um resultado falso para mim, tá? Então, quanto... puta, eu não sei se dá para falar isso, mas quanto pior o resultado de backtest neste caso, melhor, tá? Então, uma coisa que você pode fazer, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer todo o seu desenvolvimento sem a flag, tá? E aí você pode utilizar isso depois para validar. Você faz, desenvolve e tal, por quê? Porque fica puro. O seu trade vai ficar puro. Eu quero dizer puro, que não vai ter nada interferindo no resultado, sampleamento, nada. Depois você fala, puta, teve um resultado legal. Aí você vem aqui e desmarca essa flag para validar. Se você teve um resultado legal sem ela e você teve um resultado legal com ela, show. Critério de validação muito interessante, tá? Passou. Cara, essa próxima tag aqui, eu vou ter ela ou não ter, não faz a menor diferença, é só questão de qualidade do plot, tá? Só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Mudou a qualidade do plot aqui, só isso, tá? Então não interfere necessariamente
no nosso operacional. Beleza, galera? Claro, por aqui até aqui? Agora nós Show, vamos. Maravilha, show. então. Então, aqui ó, nós abordamos aqui o conceito de séries, tá? Nós abordamos aqui o conceito de time frame, de bar period, tá? Falamos sobre as tags max short, max long, e agora nós vamos para as flags de otimização, tá? Então, vamos lá. Como é que eu informo o Zorro? Como é que eu informo o Zorro que eu quero otimizar alguma variável? É através desta função aqui. São os calls de otimização. Então, como eu falei antes, aqui o primeiro valor é o valor padrão, certo? Então, ou seja, se eu vier aqui, por exemplo, desmarcar essa flag aqui, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o valor 1 para todo mundo. Tá? Ele vai utilizar o valor 1 para todo mundo, tá? Fechando com uma barra. Certo? Se eu vier aqui e voltar para o parameters, ele vai pegar os valores que que eu otimizei. Certo? Tá, então nós temos aqui, ó. Aqui é o valor inicial da otimização, partindo de 1 até 5. Procure nesta variável valores de 1 até 5, de 1 em 1. Então, sem querer ser prolixo, mas ele vai procurar 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ele vai testar todos esses valores para essa variável aqui, e aí vai pegar para a gente, vai dar para a gente o valor que retorna o melhor resultado dentro de um platô, tá? Foi aquilo que eu expliquei anteriormente do gráfico. Então, ou seja, não é só o valor que dá o melhor retorno, mas é o valor que dá o melhor retorno dentro de um platô, tá? Então, é o valor que dá o melhor retorno aqui dentro, ó, tá? Não simplesmente uma estourada aqui e aqui, tá? Então, este valor aqui, esse conjunto vai ser ignorado. O que vai ser pegado vai ser a média dos parâmetros que geraram esse retorno aqui, que criaram um platô. Beleza? Vamos lá. Agora, galera, lembra que eu falei para vocês que é um pouco... Algumas coisas a gente precisa ter criatividade aqui dentro, tá? Para gerar barras diárias aqui, ou seja, gráficos de um dia, eu precisaria, como eu estou operando com um gráfico de 60 minutos, tá? Eu precisaria fazer o seguinte. Logicamente que essa conta vai dar 24, mas como que se eu tenho um bar period de 60 e eu quero fazer um gráfico diário, então eu teoricamente teria que fazer um time frame de 24 barras, certo? Mais ou menos. Porque o Ibov, o mini índice, o mini dólar aqui não opera 24 horas. Né? Ele opera 8 horas ou 9 horas, se eu não me engano. Então, para a gente não ter que ficar fazendo esta conta, o que a gente faz? Criatividade. Como? Olha só. Como é que eu sei, como é que eu posso dizer com certeza que eu tive uma alteração, que um dia mudou de um dia para o outro? Tá? Se eu estou num gráfico de 1 hora. Cara, simples. Se a hora atual, certo? Se a minha hora atual for menor do que a minha hora anterior. Então, ou seja, o horário, quando é 24 horas, ele segue uma sequência, né? É noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, até 23 horas, correto? Então, se em um dado momento a minha hora atual, ou seja, agora, for 8 horas e a hora anterior for, for 18 horas, opa, então eu sei que a última barra é do dia anterior.
correto? Então, ou seja, se a minha hora atual for menor que a minha hora anterior, eu sei que essa barra aqui é a primeira barra do dia, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Cara, eu vou pegar e vou criar um time frame, ou seja, eu vou samplear pelo número de barras do dia anterior. Cara, ficou complexo, né? Ficou, mas vamos lá, deixa eu explicar. Ó, o que que eu faço? Você concorda comigo que enquanto a barra atual, ou seja, ou melhor, enquanto a hora atual não for menor do que a hora anterior, quer dizer que eu estou seguindo na sequência, ou seja, quer dizer que eu estou operando durante o dia, certo? Então, o que que eu faço? Então, eu não crio dados para essa série aqui, eu não sampleio para essa série. Então, eu falo que o meu time frame agora é 0, ou seja, não crie dados para essa série, ok? Aí o que que eu faço? Eu conto a quantidade de barras que tem. Então, ou seja, deu. Aqui é 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã. Então, 8 horas é a primeira barra. Então, digamos aqui é 9 horas, certo? 9 horas da manhã. Aí o que que aconteceu? A hora atual é menor que a hora anterior? Não, não é. Então, nós já estamos dentro do dia. Então, não crie dados diários, não pegue novos dados, mas conta quantas barras teve. Só que eu conto negativo. Por quê? Porque eu quero pegar do dia anterior. Então, ou seja, então aqui esse valor aqui ficou menos 1, tá? Aqui dentro dessa variável aqui, ó, tá? Aí, agora são 11 horas da manhã. A hora atual é menor que a hora anterior? Não, não é. Então, conta aqui. Foram 2 barras já. E vou fazendo isso. Foram 3 barras. Foram 4 barras. Agora foram 5 barras. Até que vai chegar um momento que a hora atual é menor que a anterior? É. Então é o seguinte, cara. Então são quantas barras que eu tive? 5, menos 5 barras é. Então, você pega todos os. Você cria um time frame negativo, ou seja, como eu estou operando diário, eu estou dentro do meu gráfico de 1 hora e eu quero pegar diário, eu não consigo pegar dados para frente, eu tenho que se ampliar para trás, concorda? Se eu estou aqui e eu quero pegar dados diário, eu tenho que olhar para trás. Eu não consigo olhar no mesmo time frame. Então, ou seja, foram 5 barras que eu tive de 1 hora, tá? Então, beleza. Então, pega todos esses dados de 1 hora para trás e cria uma série nova. Aí, o que que vai acontecer? Ele vai criar essa série aqui, ó. Essa série aqui, de baixo, esse gráfico de baixo aqui, ó. Esse gráfico de baixo aqui, ele é o fechamento do dia anterior, tá? Ó, se você pegar, tá vendo? Ele se mantém constante, tá? Ele é sempre o fechamento do dia anterior. Mas aí você pode argumentar comigo, nossa, mas aqui fechou daqui para cá, né? E teve uma movimentação tão pequena aqui, né? Só não esquece que é o seguinte, que nesse caso aqui, a linha do gráfico diário, ela vai ser um pouco, não é que ela vai nos enganar, ela vai criar uma ilusão por 2 fatores. Primeiro, que a gente está em escala, e depois que a gente pediu para que os dados fossem que eu aplicasse Dtrend na série, tá? Então, por isso que quando eu vou criar o meu sinal aqui, ó, tá? O meu sinal, o que que eu faço? Eu já estou automaticamente fazendo a diferença dos preços. Então, ou seja, ao invés de eu pegar e fazer somente assim, ó, agora show. Agora, isso aqui é exatamente o fechamento do dia anterior. Fechamento do dia anterior, fechamento do dia anterior, fechamento do dia anterior. Agora, já isso aqui é o quê? É o fechamento do dia anterior menos do outro dia. Então, ou seja, eu já gero meu sinal. Se eu tenho um fechamento, se eu tenho um valor positivo para isso, quer dizer que o fechamento de hoje ele foi maior do que o fechamento de ontem. Então, o que que eu faço? Eu vendo,
tá? Então eu já tô comparando aqui a série direto, tá? Eu já criei o sinal aqui, em vez de eu fazer, if day open é maior do que day open 1, tá? Short, tá? E aí, é, day, em vez de eu fazer essa comparação aqui, se o fechamento do dia anterior for maior do que o fechamento do outro dia, entra vendido, né? Ou seja, se ele está fazendo uma tendência de alta de um fechamento para o outro, vende, se não, compra, enfim, não, já criei o sinal direto, já fiz um pelo outro. Ainda teria uma outra forma da gente fazer isso, tá? Que seria eu fazer isso aqui e utilizar essa função aqui, ó. Tipo, tá subindo, tá? Ou seja, se o atual é a mesma coisa, se o atual é maior que o anterior, tá? Tá caindo, tá? Eu prefiro utilizar dessa forma aqui que eu estou fazendo, tá? Qual que é a forma correta? Tem. Neste caso aqui, todas vão trazer o mesmo resultado, tá? Aí depende muito da criatividade de cada programador, de como você achar melhor. Às vezes você pode fazer de uma outra forma aqui, você pode descobrir que, apesar de você ter o mesmo resultado que eu tive, a sua otimização foi mais rápida. Fala, puta, eu ganhei aí, sei lá, 3 segundos, 4 segundos por ativo. Um cenário de um ativo é nada, mas se você estiver otimizando aí, sei lá, 70, 80 ativos, se você estiver fazendo vários ciclos, às vezes você economizou aí 30, 40 minutos de otimização. Então é muito teste também, tá, pessoal? Ó, essa parte aqui, eu sei que ela é complexa de entender, tá? É complicado, até para quem está um pouquinho mais avançado. E assim, ó, e só para vocês entenderem, esse algoritmo aqui, comparando hora um com hora 2, ele só vai funcionar se eu tiver num período de uma hora, tá? Porque se eu tiver num gráfico de 5 minutos, eu vou ter 12 barras, eu vou ter 12 barras em que a hora atual é menor que a hora anterior, tá? Porque eu tenho 5 sampleamentos dentro da mesma barra. Então, eu vou ter. Imagina que 9 horas é a primeira hora do dia. Eu vou ter 9:05, 9:0, 9:05, 9:10, 9:15. Então, vai criar uma barra diária falsa para mim, tá? Qual que seria a outra forma da gente fazer esse sampleamento aqui? A outra forma seria a gente pensar o seguinte: são 8 horas, um gráfico diário, tá? Beleza, então 8 horas. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. O resultado vai ser o mesmo? Provavelmente não, porque o que pode acontecer é que, neste caso aqui, eu não tenho garantia nenhuma, zero garantia de que as barras estão sendo sincronizadas pelo final da série, ou seja, pelo 00, de 0 a 59, tá? Pode ser que eu tenha recebido aqui do MetaTrader algum dado, como é que eu vou te falar? Algum dado que não é algum dado que não está correto, enfim, e aí a gente pode ter, por exemplo, uma barra que não, a gente pode ter, por exemplo, se eu coloquei aqui oito barras, mas eu posso ter em um momento um sampleamento com 7, um sampleamento com 9 barras, então é muito, essa forma que eu faço aqui, ela é mais garantida da gente conseguir a barra diária da forma que a gente quer, tá? Então, inclusive, você pode ver aqui, ó, que como ele está sampleando de 8 em 8 barras,
ele não pega pelo começo do dia, mas de 8 barras para trás, tá? Então, isso aqui, ó, seriam 8 barras, aqui, ó. Como eu estou sampleando, tá vendo? Como o day close aqui embaixo não é aquela linha reta mais, porque ele está sampleando de 8 barras. Então, ou seja, ele está pegando 8 barras para trás e cria esse valor. 8 barras para trás e cria esse valor. Enquanto que, dessa outra forma que a gente fez aqui, ó, vou poder tá vendo? Enquanto que dessa forma que a gente fez aqui, eu tenho certeza absoluta. O que aconteceu aqui? O que eu mudei aqui que eu não estou vendo? Open, tarará. Aqui, ó. Enquanto que dessa forma aqui, eu tenho certeza que esses dados aqui, ó, eles são, sim, do outro dia, porque eu sampleei dessa forma, não pelo número de barras, tá? Mas pelo dia anterior, entende? É difícil, eu concordo que é um pouquinho difícil de entender, tanto é que isso aqui vai ser a nossa tarefa para o próximo, para o sábado, tá, pessoal? Então, beleza, temos aqui os nossos dados sampleados. Assim que eu sampleei, terminei de samplear para o fechamento, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o meu time frame original. Então, o que que eu faço? Eu volto para o time frame 1, ou seja, deste ponto aqui, ó, para frente, tudo volta a ser de 1 hora, tá? E aí, a gente lembra que nós estamos otimizando, o valor que nós estamos otimizando aqui, a operação não tem stop loss nem take profit. Ela só tem tempo de vida, ou seja, quantas barras que eu vou segurar essa operação aberta. Então, agora, aquela variável que nós otimizamos aqui, ó, eu estou colocando ela aqui, estou setando ela. Então, ou seja, por quanto tempo que eu vou segurar essa operação? Foi esse o valor que a gente otimizou. E aí que eu faço uma outra. Como é que eu sei que é a abertura do dia? Eu coloquei uma outra forma aqui para mostrar para vocês. Aqui eu comparei horas, né? Aqui eu estou falando quando o dia 1, o dia atual, for diferente do dia anterior, tá? Você fala assim, ah, mas não vai ser sempre? Não, não vai, porque quando você tem, por exemplo, quando eu estou na primeira barra do dia, na primeira barra de 1 hora do dia, a barra anterior, ela pertence ao outro dia, correto? Então, o dia 1, o dia atual, vai ser diferente, o dia da barra 0 vai ser diferente do dia da barra 1, correto? Agora, quando eu estou às 10 horas da manhã, o dia da barra 0 é igual ao dia da barra 1, da barra anterior, tá? Porque elas já aconteceram no mesmo dia. Então, o que que eu estou falando? Eu falo, olha só, quando o dia atual, o dia da barra atual for diferente do dia da barra anterior, ou seja, é a abertura do mercado. Eu quero que você opera. E aí, pessoal, eu tô utilizando essa variável aqui, uma forma de mapa, que eu até não precisaria utilizar, porque eu estou operando sem utilizar portfólio, somente ativo por ativo, mas só para vocês entenderem. Essa variável mapa aqui, ó, staging, que eu criei um mapa, ela é equivalente ao dicionário do Python, tá? Então, é como se eu tivesse um cenário seguinte, é como se fosse isso aqui, ó, staging é igual a, só para vocês entenderem, a win
1 quando eu estou operando e a 1 e 0 quando eu não estou operando. É o equivalente do Python a isso, tá? Aí no C a gente usa esse negócio chamado dicionário. Então eu tenho que incluir por um include map, para ele entender que é um mapa, tá? Que eu estou carregando essa biblioteca, que eu vou utilizar um mapa. E aqui eu faço a inicialização. Então, eu chamo assim, ó, std, tá? Que está dentro da biblioteca standard, map. Aí primeiro eu coloco o que vai ser a chave. Então, ou seja, eu tenho que falar assim que vai ser um mapa que vai ser do tipo string inteiro, ou seja, pensando nesse cenário aqui de novo, ó, string, pensando no Python, tá? Então eu tenho aqui tem que ser uma string e aqui tem que ser um valor inteiro, tá? É o que eu falei aqui, ó. Tá vendo? A chave é uma string e o valor é um inteiro. Então, se eu tentar vir aqui e colocar uma outra string, ele vai dar erro, esse mapa, tá? Por que eu estou fazendo isso? Eu tô, eu tô informando para o Zorro que eu já estou operando. Fala assim, cara, mas você não falou que era para abrir só uma operação? Sim, é para abrir só uma operação, mas imagina só o seguinte, que eu não estou operando no gráfico de 1 hora. Eu decidi pegar o código do Léo aqui e testar no gráfico de 1 minuto. Em vez de ficar e ver se o que aconteceria se eu segurasse de 20 minutos a 200, testando de 20 em 20. O que aconteceria? Tá? Como é que seria o resultado do meu trade? Aí aconteceria um cenário em que, se eu fechar a operação dentro de 20 minutos, ele voltaria para essa condição aqui. Ou seja, ele abriria uma outra operação. Por quê? A barra atual, ela continua sendo igual à barra anterior. Ou melhor, o dia das barras, eles são diferentes ainda. Entende? Então, eu estou informando que eu já estou operando. Nesse caso aqui. Certo? E aí, então vamos lá. Aí nós viemos aqui, tá? Então, se o dia anterior, se o dia atual, se o dia da barra atual for diferente do dia da barra anterior, e eu não estiver operando, tá? E eu tiver um cenário que o último fechamento é maior que o fechamento anterior, entra vendendo. Se for menor, entra comprando, tá? É isso. Esse é o trade, tá? Esse basicamente é o trade. Ah, dá para a gente operar por portfólio? Dá, tá? Mas eu acho que seria muita pancada, muito conteúdo para essa aula de hoje. Então, esse aqui nós temos o resultado para o índice. Eu não sei se o do dólar está otimizado aqui. E temos o mesmo resultado para o. Vamos dar o mesmo resultado para o dólar. Ah, às vezes para fazer o operacional do dólar, eu vou precisar, sei lá, às vezes treinar num número de ciclos diferente. Será que às vezes o dólar ele, ele é menos sensível, mais sensível à mudança? Aparentemente ele é bem mais sensível, né? Então vamos aumentar o número de ciclos aqui. Falar, cara, mas isso aí que você está fazendo, você está talvez introduzindo um, o que eu vou falar. Você pode estar introduzindo um overfit na sua série? Pode ser que sim, pode ser que não, mas existe um negócio chamado Walkforward Matrix, que é, por exemplo, qual que seria a janela perfeita de otimização? Otimiza o quê? De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. E aí você precisa começar a pensar em lógica. Em lógica. Como assim em lógica? Cara, qual que seria uma janela lógica para reotimizar operações de ações que estão dentro do índice Bovespa? Talvez de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, depende de quando, como é o rebalanceamento, ou seja, a cada novo rebalanceamento do Ibov, então faria sentido eu retreinar meus ativos? Talvez sim. Aqui é a mesma coisa, então a cada novo vencimento do índice, faria sentido eu retreinar meus parâmetros? Talvez sim. A cada novo vencimento do dólar, sim. Qual que é o ideal? Não tem, cara. Esse é o negócio que você vai ter que testar, tá? Você vai ter que chegar às suas próprias conclusões, tá? Então, outra coisa, às vezes, o que para mim, vou dar um exemplo, às vezes o que
Às vezes o que para mim é um resultado fantástico, tá? Para uma outra pessoa não é. Fala, não, como assim, cara? Mas resultado é resultado independente do resultado. Não, não necessariamente, cara. Às vezes para alguém tem um resultado que, às vezes o cara ele prefere ter um retorno menor e ter menos volatilidade. Certo? Às vezes o cara prefere ter um retorno maior com mais volatilidade. Então vai depender muito da visão de cada um para o trade, entendeu? Então, resultado pior, resultado melhor, não depende muito da visão de cada um. Então, pessoal, o que que eu quero deixar para vocês como tarefa aí para o sábado, tá? Eu quero que vocês façam a otimização deste trade para outros períodos, tá? Teste para 5 minutos, com 5 minutos, 1 minuto, 60, 20 minutos, enfim. Fala, cara, teoricamente não vai ser a mesma coisa? Teoricamente vai, mas eu estou pedindo para vocês fazerem o seguinte, porque vocês vão ter que lidar com essa variável aqui, porque aqui o lifetime, tá? Que aí vocês vão entender, vocês vão abrir aqui o help do Zorro, né? Vão vir aqui, que vocês já são os caras safos, vão digitar lifetime, vão entender que o lifetime é em barras, tá? Tá vendo? Então, se eu vier aqui e colocar um gráfico de 5 minutos e mantiver a mesma variável de otimização aqui, então eu estou falando assim, ó, fecha o trade você vai fechar esse trade de 1 a 25 minutos, tá? Porque seria, então, vezes o bar period. Tá? Então, eu vou segurar aqui por uma barra de 5 minutos. Como eu tenho 60 aqui, eu estou falando que vai ser 60 minutos, 120 minutos, 30 minutos. Ou segura por uma barra de 60 minutos, segura por duas barras de 60 minutos. Se eu colocar aqui segura por uma barra de 1 minuto, segura por até duas barras de 1 minuto, tá? Então, façam isso como, como tarefa, e aí, conforme vocês forem alterando o bar period aqui, vocês vão enfrentar outra dificuldade. Qual que é? Outra dificuldade é o sampleamento, tá? Então, vocês vão ter que pensar em alguma coisa aqui, não sei se vocês vão fazer minute, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas para que o sampleamento continue funcionando, tá? E vocês continuem pegando barras diárias. Tem uma outra coisa. Às vezes, olha só, eu tô aqui, cara, dando a abordagem do Leonardo para o trading, tá? Que foi como eu ouvi da pessoa. Então, às vezes, você pode, sem querer aí, descobrir que, putz, se eu tiver um bar period de 5 aqui, eu vou criar um time frame louco aqui, que é um time frame sei lá, esse time frame aqui ele é de 230 barras, tá? Então, eu vou ampliar por esse time frame aqui e vou ver o que que acontece. Cara, eu tive um resultado fantástico, tá? Um resultado muito melhor que esse seu, Léo. Tive não só um retorno, mas retorno ajustado a risco muito, muito, muito superior ao seu. Então, o meu convite para vocês aqui é muito mais do que fazer isso aqui dar certo, mas é começar a explorar não só a questão do Zorro, mas explorar a questão da criatividade de vocês, porque é, ficar preso a time frames padrões, ficar preso a coisas padrões que todo o mercado olha, é o primeiro passo para o seu operacional não funcionar. É o primeiro passo para o seu operacional de trading quantitativo não dar certo. Porque o mercado, o que a gente está procurando aqui é explorar a ineficiência. Quando a gente tem muitas pessoas explorando a mesma ineficiência, aquilo deixa de ser uma ineficiência e passa a ser uma característica de mercado. Tá? Então, é interessante que a gente veja outras coisas, olhe de uma outra forma. Vou dar um último exemplo aqui para vocês, pessoal, até para não delongar muito. É o seguinte, quer ver? Vamos lá, só para vocês, só para ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Aqui. Se eu não me engano, eu acho que é order delay. Deixa eu ver.
É isso aí, entre delay. É isso mesmo. O Zorro, ele tem uma variável que é chamada order delay. Cara, o que que essa variável, o que que esse negócio está falando? Ele fala o seguinte: em quanto tempo, em segundos, eu devo atrasar a execução da sua ordem? Mas qual que é o sentido de eu atrasar a execução da minha ordem? Eu te falo. Imagina só que você está operando, às vezes, um gráfico de rompimento. Tá? Você está operando uma estratégia de rompimento. E esses pontos que são pontos psicológicos, não é só você que está observando. Boa parte do mercado está observando. Se você olhar os gráficos de perto de rompimento, geralmente ou ocorrem falsos rompimentos, tá? Ou você tem um cenário em que se você entrar exatamente na mudança de barra, você não pega o melhor preço. Você entra junto com o mercado comendo stop para cima aí. E às vezes você tem um cenário em que o mercado vai fazer no rompimento uma coisa exatamente como isso aqui, ó. A barra vai e volta para depois ela voltar a subir. Então, às vezes, se eu atrasar a execução da minha ordem em 25 segundos após a mudança de barra, pode ser que eu pegue um preço melhor. E na maioria das vezes pega. Entende? Então, quando eu estou falando de explorar outras questões de mercado, outras barras e tal, tudo mais, é sobre isso. Porque, veja só, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui é uma mentoria voltado a trade quantitativo e não um curso de utilização de uma ferramenta. Então, eu quero direcionar vocês, logicamente que eu estou mostrando vocês como ensinar, como utilizar a ferramenta, mas eu quero direcionar vocês para que vocês tenham esse pensamento fora da caixa, tá? Que de não pensar somente em otimização de parâmetros, mas pensar em busca de ativos, tá? E começar a olhar outras coisas, time frames diferentes, atraso na execução de ordem, tá? São dois exemplos. Então, vamos ficar como tarefa aí para o sábado, para a gente se encontrar de novo, essa alteração de bar period aqui, e às vezes até um sampleamento diferente aqui dentro do tipo de gráfico diário, tá? Então, às vezes, se você quiser fazer, eu fiz diário aqui, mas se você quiser alterar para gráfico de 4 horas e tal, você fica à vontade para você fazer da forma que você julgar melhor, tá? Eu só peço que seja feito, tá, pessoal? Então, eu vou subir esse código aqui para o GitHub e aproveito para deixar um recado. Quando vocês forem baixar o código do GitHub, desta vez, não baixem, não clone o repositório todo, mas pega o repositório que você já tem na sua máquina, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e copia só o código, porque senão você vai ter que fazer todo aquele movimento de novo, sabe? Tirar o Zorro DLL, alterar, pôr o PCH lá, alterar os parâmetros lá dentro, porque ele vai vir do GitHub com os parâmetros antigos, tá? Você não pode alterar isso, Léo? Como? Porque os parâmetros que você está recebendo aí são os parâmetros que estão na minha máquina. Então não tem como eu alterar para os parâmetros da sua, da sua, da sua e da sua. Você tem que fazer isso. Como já foi feito, então só copia e cola o código dentro de uma pasta nova lá, tá? Então não sei se eu estou sendo claro, mas é isso aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui o trade sem limites aqui, copia e cola aqui, ó, tá? Trade novo, ele vai abrir aqui, ó. Na hora que você abrir aqui, ele vai estar aqui dentro e vai ser esse arquivinho aqui, ó. Então, você copia e cola aqui dentro, tá? O trade que você vai pegar lá, a estratégia que o arquivo que vai estar lá, só copia e cola aqui dentro que vai dar tudo certo. Fechou, galera? Pessoal, eu tentei hoje como é que eu vou explicar? Eu tentei hoje ser Didático. mais didático, exatamente, mais didático possível, ser um pouco e um pouco mais devagar. E tanto é que eu tinha preparado para hoje cedo, eu tinha preparado, já incluí a questão de portfólios hoje, mas quando eu revisei hoje cedo, eu falei, nossa, cara, é coisa demais
para a gente digerir numa pancada só. Então, eu sei que nós vamos chegar aí no sábado com muitas dúvidas, tá? Porque realmente o conteúdo de hoje não é um conteúdo, como é que eu vou falar? Simples ou fácil, mas a gente precisa começar a compreender esses conceitos para que a gente não perca muito tempo, como é que eu vou falar? Que a gente não perca muito tempo depois revisando isso, tá? Então, porque apesar das estratégias, como eu falei, serem simples, tá? E como vocês viram aqui, que a estratégia em si é muito simples, tá? Mas o manejo da ferramenta às vezes não é, tá? Então a gente precisa ir compreendendo todo o poderio da ferramenta para a gente conseguir compreender o que está sendo feito no operacional, até para que vocês abram a cabeça de vocês e você fala, puta, mano, aquele trade que eu tenho, aquela ideia que eu tive lá, tá, dá para eu testar dessa forma, tá? E aí no sábado, como a gente não tem essa essa limitação de horário, por exemplo, assim, ó, 7h25, né, o pessoal às vezes tem que entrar 8 no trabalho, no sábado a gente tem essa liberdade de extrapolar. Então, é importante, só é necessário que vocês realmente, cara, façam aí durante a semana para a gente chegar e ter dúvidas no sábado. Fechou? Beleza. Beleza? Ô, Léo, só uma dúvida, assim, não sei se já é muito avançado ou não, que nem botar nesse código, tipo, otimizar junto, usei um IFR junto para validar essa estratégia. É, Não, perfeito, cara. O que você faria aqui, você lembra do código inicial ali do FR que eu passei? Quer ver? sim, Tá, beleza. Então, quer ver? Deixa eu tirar aqui rapidão. Isso aí não... só para a gente Sim? ficar testando, entendeu? Para a gente já... Aham. Vou te mostrar aqui. Como é que coloca um indicador, entendeu? Se ali Ah, junto e tal, então, por na exemplo, estratégia em si, né? aham. Então, digamos que o seguinte, ó, digamos que eu quisesse fazer o seguinte cenário aqui, ó, que eu... Cadê? Aqui. Vamos pensar aqui, ó. Então, aqui, o que nós estamos falando aqui, ó? Para criar um RSI, utilizando o fechamento como base, tá? E otimizar de sete até 21, de 7 em 7. Vai ser 35 de 7 em 7. Então, vai fazer 7, 14, 21, 28 e 35, tá? E aí, isso aqui, aí vai ficar da criatividade de vocês, tá? Aí, beleza, ó. Eu tô falando aqui, se eu tiver um RSI subindo. Certo? E aí, a mesma coisa, cara. Veio aqui, ó. Tá vendo que agora ele já está treinando mais parâmetros aqui, ó. Treinou a combinação de todos eles. Cadê o gráfico? Deu um resultado ligeiramente pior, né? Ele não operou todos os dias. Então, vamos ver se a gente fizesse o contrário. Então, aí eu quero saber quais são os indicadores que eu tenho disponível no Zorro, tá? Bate um helpzão aqui, ó. Help, vem aqui de indicators.
Technical Indicators. Ó, tem bastante coisa, viu, galera? Ó, tudo isso aqui é indicador pronto já, tá? Aí tem uma outra coisa aqui que é o seguinte, ó. Ó, tá vendo aqui? Signal Processing Function. Tem bastante coisa interessante em relação a processamento de sinais aqui para você. Mesma coisa que utilizem para onda de rádio e tal, você tem aqui, tá? Tem uma outra coisa também aqui, ó. Time series estatísticas, correlação, uma quantidade de filtros gigantesco aqui, Hurst, regressão linear, cara, enfim, tá? Tem muita coisa dentro do Zorro, tá? Muita coisa pronta, muita coisa legal. E assim, lembrando que esse software aqui é desenvolvido pelo pessoal lá da Alemanha, que é o mesmo pessoal que produz aí os melhores carros do mundo. Então, os caras são atentos a detalhes, tá? Vale muito a pena dar uma fuçada. Então, Eduardo, mandou bem, cara. É isso aí. Vai incrementando, cara. Vai adicionando filtro. Só toma cuidado para não adicionar coisa demais e para você Sim. para você não criar um resultado artificial aí, tá? Eu só comentei mesmo para, tipo, já pensar além, né? Aham. Não, mas é isso aí. Basicamente, cara, certíssimo. Aí, agora vocês sabem onde encontra os indicadores, sabe como fazer essas alterações mostrei para vocês como não só onde encontra, mas como fazer as alterações aí dentro do Zorro para adicionar mais. Dá para automatizar a parte de opções também, dá, cara, dá para automatizar a parte de opções, mas eu vou te falar, aí vai ser um tópico mais para frente, tá? Porque opções entra. Se você for operar somente o trade de opções, é tranquilo, é só você montar a lista lá e colocar o código das suas opções e operar. Mas agora, se você for operar opções perdendo valor e tal, aí é um pouquinho mais complexo, tá? Vou enviar para vocês também essa lista aqui, pessoal, ó, que é a lista commodities, tá? Que tem os dados do, de comissão, pipicote, tá? Do índice e do mini dólar, tá? Então, é isso. Agora vocês sabem onde encontrar os indicadores, como adicionar eles, como otimizar. Então, fica de tarefa aí dar aquela fuçada em bar period de time frame e adicionar novos indicadores aí para ver se a gente consegue melhorar a sua operação. Fechou? Show de bola. Beleza. E Beleza. eu tô, galera, o único dia assim que eu vou ficar mais, que vocês vão ter dificuldade para falar comigo vai ser na sexta-feira, tá? Vai ser o dia que meus meninos vão nascer, mas tirando sexta aí, o resto tá tranquilo. Beleza? Estou à disposição dos senhores. Show de bola. Beleza. Beleza, galera? Beleza. Vou subir a aula daqui a pouco para o YouTube e vai estar disponível na área de membros lá no XGrow. Show. Beleza, Léo. Fechou? É nóis, Fechou. galera. Bom dia para vocês aí. Qualquer Bom coisa, dia. eu tô ali no Discord. Valeu, valeu. Obrigado. Um abraço. Um Bom dia. abraço. Bom dia. Falou, Tchau, tchau. galera. Valeu.